Descobrimento do Brasil. Nem te conto. Descobrimento do Brasil. Bem, conta-se, né, na história tradicional que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em direção às Índias, e aqui a gente precisa ficar muito atento que Índias, tá, era toda a parte da Ásia, a África, tá, Oceania. Por que Índias, né? Porque nas Índias tinham lá as especiarias que eles queriam tanto, porque vamos, né, tornar-nos, como é que eu vou dizer para vocês, vamos nos ambientar historicamente. Não temos internet, não temos fogão, não temos geladeira, não temos nada do que a gente tem hoje. Micro-ondas, air fryer, fazer hambúrguer, fazer sanduíche. A gente não tem nada dessas coisas. A gente não tem Netflix, a gente não tem Amazon Prime, a gente não tem YouTube, tá? A gente, o que eles tinham? Eles tinham a vida deles, né? De navegantes, de navegadores, né? De descobridores. Na verdade, eles nem sabiam que eles eram descobridores. Na verdade, as grandes navegações, elas são, então, um reflexo, né, daquilo que o totalitarismo se apresentava, então, em alguns governos, tá? Melhor, o absolutismo, né? Totalitarismo vem ser um nome um pouco mais atual daquilo que foi o absolutismo nesse século aí. Pois muito bem. Portugal sai na direção das Índias para ir atrás das especiarias, porque precisava manter as suas carnes, seus condimentos, suas coisas, por conta de pimenta, gengibre, os chás que não tinham em outros lugares, a própria pólvora, né, que eles precisavam para os canhões, enfim. Muitos utensílios existiam nas Índias que não existiam no restante da Europa, muito menos na América, que até então era só uma terra de ninguém. Aspas. Terra de ninguém não. Sempre teve habitantes aqui, que são os indígenas, em toda a extensão da América. América do Norte, América do Sul e América Central. Tá? Então não existe terra de ninguém. Existe uma terra não mapeada, tá? Não regionalizada, tá? Sem ter esses entremeios que a gente tem hoje, delimitação, aqui termina Rio Grande do Sul, começa Santa Catarina, aqui termina Santa Catarina, começa Paraná, aqui, sabe? Nós não tínhamos isso. Aqui acaba o Brasil, começa a Argentina, começa o Chile, começa, tá? Então a gente não tinha essa parte aí. Tudo era tudo, tá? E dentro dessa realidade moram quem? Os indígenas. Certo? A gente não pode esquecer disso. Não há terra de ninguém. Se algum dia aparecer em alguma terra de ninguém, não há terra de ninguém. A terra sempre teve dono, certo? Os portugueses, então, eles decidiram, espanhóis e portugueses, né? Mas aqui, como foco é descobrimento do Brasil, vamos falar de Pedro. Então, Pedro lá juntou as suas naus, juntou o seu povo, juntou seus condimentos, meses navegando, né? A gente tá falando aqui de uma distância entre Portugal e Brasil, que hoje tu faz de avião, mas na época tu ia fazer navegando. E sem uma cartografia apropriada, sem os instrumentos apropriados, sem o farol, não tem luz, né, minha gente? Então, sem as coisas apropriadas, vai demorar um pouco. Vamos nos orientar pelas estrelas. Junto com Pedro Álvares Cabral, vem aí, né, os jesuítas, tá? A presença da Igreja Católica desde a Idade Média na expansão do mundo. A Igreja Católica quer expandir. Por quê? Porque ela é gentil? Não, porque ela quer expandir o catolicismo. Ela quer evitar que outras religiões comecem a agregar dentro do mundo. Isso, posteriormente, em outros séculos vai aparecer, mas neste primeiro momento, o catolicismo, então, ele é responsável pela expansão dos territórios mundiais junto com portugueses e espanhóis. Então, os jesuítas vieram junto, catequizavam os nativos, né? Porque não podia falar com outro idioma, a não ser o idioma que eles conheciam, não podia adorar outros deuses, que aqui nós vamos falar das grandes religiões, né? As religiões dos indígenas, não cheguei em africanos nem em racismo, em questão de escravatura, isso é mais adiante, isso é outro vídeo. Mas neste momento, né, a religião dos indígenas, né, o culto aos seus ancestrais, os cultos dentro da mata, dentro das águas, esses cultos eles precisaram ir para fora da realidade do mundo deles, porque os europeus chegaram e tudo passaria a ser europeu, tá? Atracaram no Brasil, ali na região de São Salvador, na época, né? Região de Salvador, tá? Ilhéus. E ali eles desceram. Dizem os nossos livros didáticos, então, que foi tudo muito bem, obrigado. E logo em seguida teve uma Santa Missa.
Balela? Como assim? Muito bem, obrigado. Eu sou um nativo, moro aqui há tantos anos, aí vem uns camaradas brancos por aí, descem ali, me oferecem umas coisas que eu não conheço, falam um idioma que eu sei lá de onde é que tiraram, comem umas coisas completamente estranhas àquilo que eu estou acostumado e está tudo bem? Não. Nós temos aqui sim uma intenção, né, de defesa da terra. Eles são os donos da terra, então eles não vão ficar sentados observando portugueses chegando como se nada estivesse acontecendo. Esqueçam essa história de que tudo foi muito pacífico, porque não foi. Não há colonização pacífica. Toda colonização ela tem um embate, porque quem está sendo colonizado não quer ser colonizado. Tá? E não é estagnação, é proteção, é autodefesa, certo? Quem chega quer colonizar porque é expansão, né? Mais um território para minha coroa, mais um território para o meu rei e para minha rainha, mais um território de exploração. O Brasil é uma colônia de exploração, né? No primeiro momento, depois uma colônia de expansão. Eles chegam, sim, vamos rezar a missa logo depois, os jesuítas tentam se aproximar, há uma troca de alimentos, há uma troca de tesouros, né? Por exemplo, um espelho vindo da Europa por troca de ouro, né? Isso é muito prático, né? Nossa, como assim? Muito ouro por um espelhinho? Sim, sabem eles o que é um espelho, né? Adoraram que viram sua imagem refletida, nunca tinham visto sua imagem. O máximo que viram foi a beira do rio. Os portugueses, eles se atracam no Brasil, tá? Pedro Álvares Cabral deixa uma parte dos seus companheiros de navegação e segue até as Índias. Ele não para aqui, tá? Então aqui ele fica por um tempo, escreve a carta, né? Pero Vaz de Caminha escreve uma carta de 20, 21 folhas, explicando para o rei como era o Brasil, e que o Brasil era muito bonito, muito cheio de riquezas e que ali era um bom lugar para ficar. E a partir dali, então, os portugueses tornam o Brasil uma colônia portuguesa. Tá? E a partir dessa colonização portuguesa, nós temos hoje a história que é. E onde estão os espanhóis dentro da realidade do Brasil, né? Os espanhóis, eles aparecem dentro da realidade do Brasil, aqui nessa parte de baixo do mapa, tá? Região sul, especificamente Rio Grande do Sul e um pedaço de Santa Catarina, tá? Os espanhóis chegam neste lado de cá, enquanto o Brasil, então, que faz o seu Tratado de Tordesilhas com a Espanha para dividir a América em duas partes, tem o seu Tratado de Tordesilhas, que eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo, aqui na cidade de Laguna, Santa Catarina, tá? Essa cidade, ela é uma marcação, então para a direita do Tratado de Tordesilhas é Portugal e para a esquerda é Espanha, e segue então até o Rio Grande do Sul. Esse marco está aqui no centro da cidade, nem sei se todo mundo sabe, né? Mas está aqui no centro da cidade, e essa cidade então ela entra para a rota então dos portugueses e também para a rota dos espanhóis, né? Portugal depois pega essa parte da Espanha para si, tá? Que é essa parte das missões aí que nós conhecemos quando vamos visitar os 7 povos das missões, né? Portugal eleva o Brasil, né, aspas, e torna ele mapeado, né, como sua própria colônia. O Brasil trabalhava para que todo o dinheiro fosse para Portugal, como toda colônia fazia na época, tá? Todo colonizado era um trabalhador 110% para sua colônia. Então, o Brasil não era diferente. Os indígenas começaram, então, a fazer os trabalhos, porém, os indígenas não tinham a força física necessária para trabalhar com o açúcar, com a cana, tá? E aí, com o advento da cana-de-açúcar e do advento dos moinhos, precisou-se sim ir buscar os africanos. Os africanos sabiam colher a cana, moer a cana e transformar ela em açúcar, em cachaça, em melado, tá? Isso nós vamos ver num próximo vídeo. Hoje eu queria falar com vocês sobre os portugueses que chegaram no Brasil. Não esqueçam, não há colonização sem embate. Nada é muito tranquilo. Nem te conto.